os discípulos vão indagar Jesus, porque algumas possibilidades do ser humano, olhando para esse texto que nós lemos, tem duas possibilidades que o ser humano aqui pode ter algum pensamento. Primeiro, que o ser humano, como os discípulos, estava julgando esse jovem, dizendo: olha, será que esse Deus, quando era bebê, Deus do ventre da sua mãe, Deus da sua existência humana, será que foi uma consequência do pecado dos pais? Será que tudo isso aconteceu de modo que o pecado do passado dos teus pais, olha o pensamento, e gerou esse problema no ventre da mãe, para que esse jovem já fosse gerado no ventre, para que ele pudesse já nascer com essa deficiência? Isso já é o pensamento do ser humano, julgando acerca do pecado. E quantas coisas, irmão, que acontecem na nossa vida, na sua vida, que as pessoas não julgam? Isso é porque está em pecado. Isso é porque fulano fez isso no passado, está pagando. Quem já ouviu isso aqui, irmão? Fulano aprontou no passado, está pagando agora. Não é assim? Então tem essa possibilidade que os discípulos ou alguém que vê ele pudesse acusar ele. Mas nenhuma dessas duas ideias aqui sustenta a base do evangelho de Cristo que nós lemos. Quando nós lemos esse texto, as dores, a razão e as condições do sofrimento que esse jovem e a marca que ele está passando em sua vida, desse momento de tanto longo que ele está já cego, nós podemos entender aqui que no evangelho Jesus, totalmente diferente, responde diferente. Não foi o mesmo pensamento que o discípulo pensou, que outro pensou, mas Jesus está dizendo: olha, o que está acontecendo com esse jovem, porque eu tenho uma grande obra através da vida dele para ser manifestada. Entender os planos de Deus às vezes é difícil. Sabe por quê? Quando nós lemos, irmãos, em Números capítulo 14, 18, ele fala que os filhos, pela iniquidade de seus pais, a consequência é até a quarta geração. Por quê? Mas esse entendimento aqui, ele reflete pelos profetas anteriores, que ensinava aqui a respeito aqui dos próprios pecados. Nós podemos ver em Ezequiel também, que fala 18. Mas é claro, irmão, que às vezes muitas coisas da nossa vida também é consequência de pecado. Muitas coisas que acontecem às vezes na nossa vida, na vida dos nossos familiares, é consequência também do pecado, porque o pecado traz também a consequência. Mas entendendo aqui que Deus, ele aqui estava agora trazendo, Jesus estava trazendo aqui hoje, para esse jovem, para nós, porque tudo tem um propósito, até as coisas ruins que nós enfrentamos têm um propósito. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, irmãos, tem um propósito. Você já viu, às vezes, você está saindo de casa, de carro, fura um pneu, você xinga, você fica bravo, e às vezes aquele pneu que furou, Deus está te dando um livramento. Se você andasse até na esquina, talvez ia ter um acidente. E às vezes nós entendemos por esse lado, nós ignoramos. Mas a Deus permite que aconteça algo antes, para que não aconteça pior lá frente. E às vezes nós não podemos entender esse entendimento, mas é assim que Deus tem conosco. Irmãos, nós entendemos aqui que Deus, ele manifesta com a sua misericórdia,
Por quê? Nós sempre precisamos de libertações. E talvez pessoas são libertos de drogas, de álcool, prostituição, ou o que seja. Mas a nossa vida contínua sempre tem alguma coisa para que nós podemos trabalhar e libertar. Nós não somos santos, não. A Bíblia fala que nós somos santificados, nós somos separados do pecado. Não quer dizer que você não peca. Mas o pecado na vida do crente é um acidente. Mas não quer dizer que você entregou sua vida para Jesus, que você não vai errar mais, que você não vai pecar. Vai sim. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus não ama o meu erro, não ama o seu erro, mas Deus me ama, Deus te ama, é diferente. Para Deus todo mundo tem o mesmo valor. Para Deus não há ninguém diferente, todos nós somos filhos de Deus. É por isso que nós podemos ver que, uma vez que nós aceitamos Jesus, as maldições hereditárias, elas foram quebradas na cruz do Calvário. Porque se eu não creio, quando aceitei Jesus, se essas maldições não foram quebradas na cruz do Calvário, o que acontece? Eu estou dizendo que o sacrifício da cruz foi em vão. Tudo que Jesus passou na cruz, se eu não creio que Jesus me curou, me libertou, me transformou, o sacrifício dele se torna inútil. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele veio para nos libertar do pecado, da escravidão do mundo. E percebemos aqui que a pergunta desse discípulo, porque eles estavam enfatizando aqui, todo momento, mas alguém deve ter pecado, alguém deve ter cometido algum erro. Mas Jesus, irmãos, naquele momento queria provar para eles que através daquele momento, muitas pessoas entenderam que Deus trabalha com propósito. Muitas pessoas vão entender na sua vida, talvez pessoas tenham julgado, caluniado você, e Deus está trabalhando em cima de um propósito da sua vida. Entendendo aqui, irmãos, no verso 8, que chama muita atenção aqui desse versículo, do 8 em diante, vai dizer assim: portanto os vizinhos e aqueles que conhecia como cego diziam, não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam, é ele mesmo. Outros comentavam, apenas parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhe, sou eu o homem. Olha, irmãos, os vizinhos não estavam passando, discutindo, porque eles estavam enxergando. Porque Jesus naquele momento então, quando viu aquele cego, se moveu de compaixão, pegou agora, fez um barro, um lodo, cuspiu ali, fez aquele lodo, passou nos olhos, mandou ele no tanque de Siloé lavar. Quando ele voltou, já voltou curado. E as pessoas estavam questionando, mas esse aí não era o cego? Não é aquele que ficava mendigando? Não é aquele que ficava aí pedindo esmola? Todo mundo conhecia. E outros diziam, não, esse parece com ele. Não é ele. Será que ele tinha um irmão gêmeos? Ninguém acreditava do que tinha acontecido, aquele milagre na vida daquele homem. Então, continuando aqui para você entender, verso 10, por esse motivo indignaram-lhe, como te foram abertos os olhos, perguntando ele, e ele respondeu, um homem chamado Jesus ministrou, e disse, como saliva, ungiu os meus olhos, e disse, vai-me e lava-te no tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e recebi a visão. Em segunda perguntou, onde ele está? Aí ele diz, não sei.
eles queriam saber onde que Jesus estava. E sabe o que é o mais interessante aqui, irmãos? Foi os fariseus. Primeira coisa, que no sábado não podia curar. E Jesus já quebra uma regra dos fariseus, porque Jesus é maior do que o sábado. Jesus curou no sábado. E segundo aqui, a família, os pais desses jovens fariseus começou agora a indagar a ele: olha, quem curou? Quem é esse? Você sabe o que aconteceu aqui? E os pais com medo, porque se os pais falassem que aquele jovem, que Jesus curou ele, os fariseus expulsavam eles das sinagogas. Eles não podiam mais vender, negociar naquele lugar. Então eles tinham que ficar calado a respeito do milagre. Sabe o que os pais dele disseram? Olha, ele já tem idade o suficiente. Pergunta para ele que ele vai te responder. Pergunta para ele que ele tem a idade suficiente para te dar a resposta do que aconteceu. Os fariseus, eles não acreditavam nos milagres. Tem muitas pessoas ainda, irmãos, que não acreditam na cura, no milagre. Mas nós que temos fé em Cristo Jesus, nós sabemos que Ele pode mover o sobrenatural na nossa vida. Jesus manifestou para desfazer as obras do diabo. Tudo que o diabo tem armado contra a sua vida, para tentar contra você, Jesus, Ele é o único que pode quebrar as ciladas do inimigo. E eu não quero delongar nesta palavra. O meu objetivo aqui é rápido. O meu objetivo aqui é dizer para você que muitas coisas vão acontecer na sua vida e você não vai entender agora. Mas vai chegar um determinado tempo que você vai conseguir entender por que razão, circunstância, tantas coisas aconteceu na sua vida. Quantas coisas aconteceu ainda dentro do ventre da sua mãe? Porque a trajetória que você passou, porque o sofrimento que você passou, porque as lutas que você passou, essas lutas, essa trajetória, irmãos, é para que você pudesse subir os degraus e crescer na vida, para Deus poder mostrar lá na frente para você que tudo que você passou ali é para que você aprendesse cada processo. E quando você chegar lá em cima, você dizer assim: verdadeiramente Deus, Ele cumpriu as promessas na minha vida, Ele cumpriu os projetos, Ele cumpriu os sonhos. Sabe por que eu ministro isso aqui hoje, irmãos? Porque todo mundo conhece Yuri, 19 anos, hoje. E eu quero chamar o Yuri aqui na frente, para os irmãos entenderem por que eu preguei esta palavra hoje. Por que eu preguei? Eu preguei esta palavra porque o Yuri está vivo hoje porque manifestou o milagre de Deus na vida dele. E por que o Yuri nasceu desta forma? Para que o milagre de Deus pudesse manifestar na vida dos familiares. Por exemplo, através do Yuri, o avô veio para a presença, a avó veio para a presença de Deus, outros familiares distantes veio para a presença de Deus, largaram a vida que levavam, mudaram de vida. Talvez eles não poderiam entender por que aconteceu ali no início, mas só foi alcançado a salvação na casa através da vida do Yuri. Os milagres só aconteceu lá através da vida do Yuri. Então talvez nós não podemos entender o momento, mas hoje nós podemos entender o propósito de Deus. Deus não une pessoas, Deus une propósito.
E Deus, através do propósito do Yuri, uniu com o propósito dos familiares. E hoje, como eu preguei esta palavra hoje, quem pecou? Talvez muita gente falou assim, foi fruto do pecado, foi por causa disso. Deus pode dizer, foi permissão para que a glória de Deus pudesse manifestar na vida dele, para que Deus pudesse mudar a trajetória, para que Deus pudesse fazer coisas grandes através da vida dele. E olhando para a medicina, pela medicina o Yuri não podia estar aqui hoje de pé. Olhando para a medicina, ele não poderia hoje estar tocando bateria na igreja, mas Deus fez esse milagre. Não poderia andar de cavalo, anda de cavalo, nem eu tenho coragem de andar, mas ele anda. E está querendo aprender a dirigir, hein, irmãos? Como é que faz, hein? Mas Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de maravilha. É assim que Deus faz. Aquilo que parecia para o homem que não tem saída, que não tem mais jeito, Ele manifesta os milagres nas nossas vidas. E hoje, irmãos, é um motivo de dar graças a Deus. Esse culto mais é uma ação de graça, de agradecimento a Deus pela vida do Yuri, porque até aqui o Senhor tem cuidado da vida dele. Até aqui Deus tem feito grandes coisas e manifestado vários milagres através da vida dele. Quem não acredita em milagre, está aqui um milagre vivo. Muitos que acompanharam sabem que um milagre vivo está aqui, né, irmãos? E sabemos que através da vida do Yuri, Deus existe e Deus continua fazendo milagre. Não só o Yuri, mas está o Rafael também, né, Rafael? Que foi lá na cova e voltou. Deus fez um grande milagre. Estava lá no CTI, já tinha desenganado. Deus foi lá e fez um grande milagre. É assim que Deus faz, irmãos, para que manifesta a glória de Deus em nossas vidas. Fique de pé, eu quero orar, quero pôr um louvor para nós orarmos pela vida do Yuri. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu Cordeiro de Deus. Amém, Jesus. Baixa o louvor que tá bom, viu, irmãos? Vamos orar ao Senhor, pedir pela vida dele. Senhor Deus, nós oramos pela vida do Yuri. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bom e zeloso com ele.